Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, esteja em casa, se cuidando, estudando, né? Pois não podemos parar de estudar. Então, vamos dar início à nossa aula de educação física. Um novo mês já iniciou. Então, nós vamos começar novos conteúdos. Vamos lá prestar atenção na aula, porque ao final vocês terão que responder uma atividade sobre o que foi explicado aqui, tá bom, gente? Bom, esse mês nós falaremos sobre o atletismo. E o que é atletismo? Alguém já ouviu falar? Com certeza vocês já ouviram falar, né? Se não ouviram, deveriam. Pois o atletismo, ele é um conjunto de exercícios corporais que são baseados nos gestos naturais do homem. Que gestos são esses? Correr, saltar, arremessar. São coisas que nós fazemos, né, diariamente, principalmente quando somos crianças, nós gostamos bastante de correr, de pular, né, de jogar objetos, a gente gosta de jogar pedra, coisas nos colegas, né? Então, isso faz parte do atletismo. E a palavra atletismo, ela deriva da raiz grega aton, que significa combate. Por que escolher esse nome, né, gente? Porque antigamente, lá na Grécia Antiga, lá no início de tudo, o atletismo ele surgiu como um esporte para treinar os guerreiros, então, as pessoas que iam participar das guerras. Então, eles saltavam, corriam, arremessavam coisas para se preparar para as guerras, pois para ir para uma guerra você tem que estar com o seu corpo bem preparado, né? Se você for um sedentário, você não vai aguentar nem um dia na guerra, porque lá é a verdadeira prova de resistência. Então, portanto, os guerreiros, eles faziam, corriam, saltavam, arremessavam coisas para se preparar para as guerras. O atletismo é a prática esportiva mais antiga e ele é conhecido como esporte base, um esporte base para todos os outros esportes, porque a partir das modalidades atléticas, né, nós podemos estar treinando para todos os outros esportes, que nos outros esportes a gente corre, às vezes a gente tem que saltar, e muitas vezes tem que arremessar alguma coisa. Então, todos os esportes surgiram, né, tiveram como base o atletismo. Por isso ele é conhecido como esporte base. E onde foi que ele se originou? Né? Como foi que ele surgiu? Bom, a história do atletismo se iniciou com a própria história da humanidade. Desde a pré-história, os homens primitivos já praticavam, né, essas atividades naturais para a sua sobrevivência. Eles não viam isso como esporte. Eles não corriam como esporte. Né? Lá nos homens pré-históricos, eles tinham que correr para se livrar de animais selvagens ou até mesmo de inimigos. Eles tinham que arremessar coisas para matar os animais, para comer eles ou para se livrar deles, né, se fossem animais ferozes, como nós podemos ver aqui através desses desenhos. Eles tinham que saltar nas árvores, né, para poder fugir de animais, ou subiam nas árvores, saltavam para pegar os alimentos. Então, foi surgindo lá na pré-história. Claro que eles não tinham isso como esporte, era uma questão de sobrevivência mesmo. E o primeiro registro, né, de uma competição do atletismo data lá em 776 a.C., na Grécia Antiga, faz muitos e muitos anos, gente. Não é uma coisa recente. Então, a partir daí, podemos ver, né, que o atletismo foi os primeiros esporte que surgiu, que há muitos e muitos anos as pessoas já praticavam. Aí, lá na Grécia, as pessoas, né, claro, os guerreiros começaram a pegar e organizar competições, porque antigamente eles usavam só para treinamento de guerra. Depois eles começaram, né? Porque na Grécia eles tinham muito essa cultuação ao corpo. Aí os homens começaram a se reunir em alguns locais fechados, e aí começaram a fazer essas competições para ver quem era o mais forte, quem era o mais rápido, quem era o mais belo, né? Porque eles cultuavam muito o corpo. Como eles eram guerreiros, eles treinavam bastante, então eles tinham mesmo esse corpo sarado, né, malhado. Então,
Depois, eles organizaram, fizeram mesmo um estádio, assim, fechado, claro, a maneira deles, né? Aí, onde ocorreu a primeira competição, que foi quando o Coroebus, lá na cidade grega de Elis, ele ganhou a estádio, que era a corrida, e ele tornou-se o primeiro campeão olímpico conhecido da história. Então, grave esse nome, Coroebus, foi o primeiro campeão olímpico da história, lá na Grécia Antiga. Viu que eles organizaram essas competições. Ele foi uma corrida de 200 metros. Tá bom? Como vocês podem estar até observando aqui, ó, nessas imagens, assim, que são os gregos. E aqui ao lado, né, tem um localzinho, um estádio que eles fizeram para fazer essas corridas. Depois, após muitos anos, os romanos continuaram celebrando essas provas olímpicas depois de conquistar a Grécia no ano de 146 a.C., né? Então, os romanos gostaram dessas celebrações, né, dessas competições e continuaram. Após conquistar a Grécia, eles continuaram com as competições. Mas, no ano de 394 d.C., veio o imperador, né, romano, Teodósio. Ele não gostava dessas competições, não queria nem saber delas, e ele acabou abolindo esses jogos. Daí passaram-se 8 séculos sem nenhuma competição organizada de atletismo, né? Só tinha mesmo as clandestinas, nada assim muito organizado. Porque Teodósio proibiu tudo, gente. Anos e anos, séculos e séculos depois, isso aqui foi restaurado na Inglaterra, lá em meados do século XIX, e então as provas atléticas converteram-se gradualmente no esporte favorito dos ingleses. Os ingleses começaram a praticar e gostaram bastante. Então todo mundo já participava do atletismo. Assim, né, como nos Jogos da Grécia Antiga, o atletismo permanece como o principal esporte olímpico dos tempos modernos. Eu acho que vocês, né, em algum momento, já acompanharam aí as Olimpíadas, que acontece de 4 em 4 anos, né? Cada ano vai acontecendo num país diferente. Em 2016 aconteceu aqui no Brasil. Acho que vocês viram, né, que tem as modalidades do atletismo. Tem corridas, tem saltos, tem arremessos e os lançamentos. Claro que também tem outros esportes, mas a base é o atletismo. Ele é o principal esporte olímpico, tá? E no Brasil? Quando foi que o atletismo chegou aqui no Brasil? No Brasil, a história atlética, né, começa na década de 80, quando o jornal Comércio anunciava os primeiros resultados de competições atléticas lá no Rio de Janeiro. Também depois de acontecer lá na Grécia e na Roma, foi que chegou ao Brasil. Em 1924, o Brasil participou pela primeira vez do torneio olímpico, ao mandar uma equipe lá nos Jogos de Paris. E em 1905, né, aconteceu aqui no Brasil o primeiro campeonato brasileiro, né, de atletismo. Então, olha aí. E agora, para finalizar essa primeira parte do nosso conteúdo, que é a história do atletismo, temos aqui essa frase, que é a importância, né, ela sintetiza a importância, né, desse esporte base, que é o atletismo. Então, no meio olímpico, essa frase circula bastante. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, né? Podem não ter nenhuma outra modalidade, nenhum outro esporte. Se tiver apenas o atletismo, ele acontece. Nunca sem ele. Ou seja, sem o atletismo, jamais acontecerá os Jogos Olímpicos. Só com o atletismo pode acontecer. Sem ele, jamais. Bom? Então, finalizamos aqui a primeira parte do nosso conteúdo. Aí, na próxima aula, eu vou dar continuidade falando sobre as modalidades do atletismo. Agora, eu quero que vocês respondam a essa atividade, que eu vou botar aqui embaixo. E lembrar de enviar foto para mim assim que terminar de responder. Bom, gente? Tchau, tchau. Beijos e até a nossa próxima aula.